Então, nós temos três problemas claros na educação, que são desafios que a Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina reconhece. Bom, os três são mais notáveis, né, e reconhecidos pela Secretaria de Estado da Educação, governo. Tem o problema da infraestrutura, que nós discutimos na edição anterior e não resumimos isso às questões mais visíveis, como, por exemplo, necessidade de instalação de ar-condicionados e laboratórios, e que é sem dúvida importante, mas tem um aspecto que a gente ressaltou semana passada que tem a ver com a estética, porque nós, inclusive, demonstramos através de estudos, através da menção a estudos feitos, que a questão da estética na infraestrutura de uma escola, num ambiente escolar, chega a melhorar em até 25% o rendimento escolar, o aprendizado do aluno. E tem um segundo aspecto, que é o aspecto do reajuste salarial, inclusive da descompactação da tabela. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do canal SC Think Tank Santa Catarina, Tanque de Pensamento, um canal objetivado a refletir sobre aspectos do Estado de Santa Catarina, aspectos do desenvolvimento do Estado que nós afirmamos e reafirmamos, faremos isso aqui como uma provocação republicana, é o Estado mais promissor do Brasil, e falávamos sobre desafios da educação, que o governo do Estado, Secretaria de Educação, precisam enfrentar rapidamente. O primeiro deles era a infraestrutura, nós falamos sobre isso, e tem mais dois aspectos importantes relacionados ao reajuste salarial dos docentes no Estado de Santa Catarina. É um imbróglio que ainda não foi resolvido. Temos que acompanhar as próximas informações e o SC Think Tank vai ficar ligado nisso. Quando a gente tiver uma definição, bom, aí a imprensa também fala, o importante é que a gente pode eventualmente comentar ainda sobre os resultados do acordo, da negociação, que não é apenas em relação a reajuste salarial, que há uma defasagem de alguns anos aí, mas também daquilo que os professores chamam de descompactação da tabela salarial. E aí, antes disso, de entrar nessa definição, a questão é que o governo precisa responder a uma pergunta cuja resposta, na verdade, a resposta boa não existe. O que existe é uma resposta necessária no sentido de a gente compreender por que servidores da segurança pública receberam no ano de 2025 21,5% de reajuste e o governo do Estado oferece 9% para os professores do Estado de Santa Catarina. Essa é a pergunta que precisa ser respondida. E a resposta aqui, como já disse, não é ótima, não há uma resposta ideal no sentido de considerar o atendimento a todos, a justiça, no sentido de atender duas categorias profissionais diferentes, cada qual com a sua importância de primeira grandeza. Mas nós vamos tentar entender aqui, de maneira objetiva, por que o governo do Estado concede 21,5% de reajuste salarial aos servidores da segurança pública em Santa Catarina e por que oferece 9%, que é mais ou menos 40% desses 21,5%, né, que o governo concedeu de reajuste aos servidores da segurança pública. Tem três fatores aí que chamam a atenção e a gente precisa considerar isso devidamente, racionalmente. O primeiro é que é relativo à pressão política. A pressão política, na verdade, é igual, seja por parte dos servidores públicos da segurança pública, seja por parte dos servidores públicos da educação. Mas o poder de barganha é diferente.
E por que que é diferente? Porque tem um aspecto, entre outros aqui, mas o principal deles é o seguinte, é que existe uma percepção social e política sobre cada segmento profissional, cada segmento do serviço público. Em relação à segurança pública, é urgência. Até porque, nós já dissemos isso aqui, vamos repetir, ano que vem tem eleições gerais. O tema da segurança pública, que já foi importante nas eleições de 2024, vai ser ainda mais importante em 2026, e eu não tenho dúvidas de que este tema, o tema da segurança pública, do combate à violência, estará em primeiro lugar na pauta eleitoral. Então, nesse sentido, é preciso reconhecer que a percepção social sobre o problema da segurança pública é maior do que o problema da educação. Então, nesse sentido, tu tem uma diferença entre urgência e não urgência, na comparação entre segurança pública e educação. Tu tem uma perspectiva de presente e de futuro, porque enquanto profissionais da segurança pública cuidam do presente de cada um de nós, os servidores da educação protegem o futuro das crianças que serão adultos lá na frente. Então, a questão é simples como isso, clara como a luz do sol. Somente quando o problema da segurança pública começar a ser efetivamente resolvido, e existem alguns exemplos importantes do que está acontecendo em alguns estados brasileiros, onde governadores eficientes têm produzido eficácia e têm demonstrado isso através de índices estatísticos, o que deveria servir hoje de exemplo para o governo federal, e podemos dizer, inclusive, que Santa Catarina, nós já dissemos isso aqui, isso é constatável, inclusive, por índices relativos, índices estatísticos, como, por exemplo, os índices do Centro de Liderança Pública, que coloca Santa Catarina como o segundo estado mais competitivo do Brasil, e tem 10 fatores que compõem o ranking, e um deles é segurança pública, e em segurança pública, historicamente, Santa Catarina está bem por vários motivos, pela sua estrutura governamental, pela eficiência do serviço público, pelo capital humano que constitui a segurança pública em Santa Catarina. Isso tem a ver inclusive com o capital social de Santa Catarina, nós já falamos sobre isso, tem a ver com a sociedade catarinense, tem a ver com o ethos catarinense, tem a ver com as condições econômicas, socioeconômicas, tudo isso constitui uma resposta, um entendimento sobre o fato de que Santa Catarina sempre esteve comparativamente bem em segurança pública, mas nós não podemos bobear. E nesse sentido, o governo estadual está certo, não se pode negligenciar que o problema existe, que é crescente, que o problema brasileiro afeta os estados, afeta Santa Catarina. Nós já tivemos demonstrações disso, inclusive da força do crime organizado em Santa Catarina. É algo sobre o que não dá para piscar o olho. Então, nesse sentido, a população em geral percebe a urgência do problema, né, e vê a segurança pública como um tema presente, enquanto, comparado com a educação, a educação comparada com o serviço de segurança pública denota uma não urgência. Essa é a questão que precisa ser considerada por conta da percepção social sobre o problema, que acaba sendo também uma percepção política. Então, juntamente com a força corporativa, que no caso da segurança pública é maior, os governos recebem a pressão dos dois lados, mas sentem mais a pressão por conta
da força corporativa e olham para a sociedade, porque um governante é sempre alguém eleito pela maioria dos eleitores, e tem que estar sempre de olho no eleitor para saber o que o eleitor pensa, como é que o eleitor percebe o governo, quais são as urgências, as demandas que existem em sociedade que são mais prementes. E a segurança pública tornou-se, em função de circunstâncias, né, de um histórico que permitiu, inclusive por erros de concepção antropológica, sobre o que já falamos aqui, ainda falaremos, principalmente no ano que vem, quando o tema esquentar por conta das eleições gerais. Governos olham para a sociedade, fazem o cálculo racional, no sentido de tentar perceber o que os seus eleitores pedem como mais urgente e tomam decisões por conta disso. E ainda tem o terceiro aspecto, que é a sensação do risco de vida. O risco de vida, ele também tem mais peso do que o risco do emburrecimento, porque afinal de contas, nós, de maneira geral, estamos quase sempre mais preocupados com o presente do que com o futuro. Nossas demandas são, em geral, mais imediatistas do que expectativas de médio e longo prazo. Então, enquanto a educação, o problema da segurança pública vai levar anos para ser resolvido, para que a sensação de segurança pública aumente, para que o medo da violência, e os números atestam isso, na medida em que o medo da violência diminua, isso permitirá a ascensão da emergência sobre o problema da educação, que tem a ver com produtividade, que tem a ver com competitividade, que tem a ver com geração de emprego, renda, de riqueza, que tem a ver com desenvolvimento econômico, com desenvolvimento no amplo sentido. Vamos pensar aqui o desenvolvimento sustentável. Como é que a gente sustenta isso se a gente não tiver uma educação de qualidade? E é preciso reconhecer que a educação no Brasil, e Santa Catarina não destoa disso significativamente, apesar de vantagens que a gente tem, sobre as quais a gente já falou aqui, mas pega o resultado do IDEB, né, que coloca recentemente estados como Goiás e Paraná, nosso vizinho aqui, Espírito Santo, Ceará, na frente de Santa Catarina, entre outros que estão na frente de Santa Catarina, evidentemente São Paulo e tal. Nós caímos do terceiro lugar, há 2 edições atrás, para o 11º lugar, e nós estamos empatados com o 14º lugar. Esse é o problema, outro, terceiro desafio da Secretaria de Estado da Educação, sobre o que nós falaremos nas próximas edições, provavelmente já na edição seguinte, que é um problema também evidente, urgente, que inclusive chama mais atenção da sociedade. O que não chama tanto a atenção é o problema de fundo, que diz respeito à qualidade da educação, que não se mede apenas pelo IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento, o Índice de Desempenho Educacional dos nossos estudantes. Então, vamos lá. Quando e se, esse é o problema é o se. Eu prefiro falar do quando, e eu só espero que não leve muito tempo, para que o eleitor, que é o responsável por autorizar a representação no legislativo e no executivo, que é quem vota para governador, para vice-governador, que é quem vota para os nossos representantes no legislativo, é a média desse eleitor que tem que entender a urgência da educação e da relação profícua, íntima, carnal, entre educação de alta qualidade e desenvolvimento para a geração de oportunidades de emprego, renda, riqueza, desenvolvimento. E tudo isso precisa de muito mais explicações ainda, porque a sociedade brasileira, na média, a sociedade catarinense não destoa significativamente disso, ainda não entendeu que é preciso, para além das urgências de curto prazo, e não há como negar a urgência do problema da segurança pública, mas que ao largo disso nós precisamos pensar no futuro, numa educação
de super qualidade para que a gente, hoje, o Brasil come poeira no ranking da educação. Isso o PISA demonstra. É matemática, língua nacional e ciência. Nós estamos sempre nas últimas colocações e não conseguimos sair disso. Embora modelos educacionais dentro do Brasil, inclusive em alguns estados, demonstram a capacidade de atacar o problema e de melhorar o índice de aprendizado dos nossos alunos. Por enquanto, eu repito, estamos comendo poeira. O meu receio é que se a gente não atacar os problemas da educação, nós vamos deixar de comer poeira, nós vamos deixar de ver poeira, de tão atrás que nós ficaremos. E isso me remete a um outro problema que eu vou discutir mais profundamente na semana que vem, que tem a ver com a autoridade, e aí eu vou começar, provavelmente, fazendo menção a um artigo de um amigo, professor, teólogo e antropólogo, Alexandre Amorim, que escreveu um artigo muito bom, um dos melhores artigos de jornal que eu li nos últimos tempos, em que ele toca no problema da autoridade, e isso tem a ver com a autoridade professoral, que é o problema número 1 que eu percebo na educação, que nós temos que atacar, e sobre isso falaremos semana que vem. Um grande abraço por enquanto. Não esqueçam, curtam, compartilhem, se inscrevam, peçam inscrições, porque é isso que tem aumentado o número de inscritos do SC Think Tank. Um grande abraço a todos.